E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Délio Mendes e hoje a gente vai falar sobre um projeto de lei que está para ser votado no Senado Federal, que regulamenta a profissão de executivo de futebol no Brasil. E aí, tudo bem? Como que foram as festas de final de ano aí? Não sei exatamente quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 5 de janeiro, então feliz ano novo, feliz 2022 para você, com muita saúde para você, para sua família. Você consiga correr atrás dos seus sonhos e realizá-los, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse projeto de lei. Essa regulamentação, essa definição dos executivos de futebol no Brasil já é uma demanda antiga dos profissionais que já atuam no mercado. Tanto é que o projeto de lei é de 2017. Muito bem, como eu disse, ele está para ser aprovado no Congresso Nacional, ele já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado no final do ano de 2021, se não me engano, dia 16 de dezembro de 2021, e agora é encaminhado para o Senado e espera a aprovação lá no Senado e aí sim se torna uma lei. Mas quem são esses profissionais de que a lei trata? No texto da própria lei está especificado exatamente quem são esses profissionais. Eu vou citar aqui exatamente como está escrito no texto da lei e vou dar alguns exemplos de profissionais que com certeza você já conhece, que atuam no futebol brasileiro ou atuaram no futebol brasileiro em uma dessas posições. Vamos lá, o texto da lei diz o seguinte, que o executivo de futebol exerce as seguintes funções, cargos dentro de uma instituição: diretor, diretor executivo, gerente, superintendente, supervisor ou coordenador do departamento de futebol amador, profissional ou de base. Então, estes são os cargos que definem o executivo de futebol no Brasil. Eu vou falar alguns nomes aqui, certeza que você vai reconhecer vários deles. Paulo Pelaipe, que é um profissional antigo já no mercado do futebol brasileiro, passou por vários clubes. O Felipe Ximenes também é outro profissional. Atualmente ele está no Avaí, que acabou de subir para a primeira divisão. O Alexandre Matos, que teve passagem importante no Cruzeiro, no Palmeiras recentemente. O Anderson Barros, que é o atual executivo de futebol do Palmeiras, bicampeão da Libertadores. O Rodrigo Caetano, que é o atual diretor de futebol do Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro. O Bruno Spindel, que é o diretor de futebol profissional do Flamengo, e por aí vai. Então, esses são os profissionais que eu tenho certeza que você já ouviu falar no futebol brasileiro e que exercem essas funções, esses cargos que serão definidos pelo projeto de lei 7396, lá de 2017, que está para ser aprovado no Senado Federal. Além de definir quem são esses profissionais, ou seja, quais são os cargos desses profissionais, do profissional de executivo de futebol no Brasil, o projeto de lei também define alguns deveres e alguns direitos. Entre os deveres, para exercer essa função, o profissional do futebol, o executivo de futebol no Brasil, vai ter que ter uma dupla formação. São 2 cursos que ele vai ter que ter certificação: gestão de futebol e formação de executivos de futebol. Existem algumas regras que estão estabelecidas na lei também em relação a essa certificação dos 2 cursos. São 3, basicamente, as principais. O profissional que conseguir comprovar a experiência de 4 ou mais anos, ele não vai precisar fazer a certificação nos 2 cursos. Basta ele fazer a certificação em formação de executivos de futebol. Ele vai ter 36 meses de prazo para apresentar essa certificação. O profissional que já está no mercado, mas não conseguir comprovar a experiência de 4 anos ou mais, ou seja, menos de 4 anos, ele sim vai ter que fazer as 2 certificações e para ele continuar no mercado, ele tem que apresentar essas 2 certificações também num prazo de 36 meses. Ex-treinador ou ex-atleta que quiser atuar como executivo de futebol também vai ter que fazer as 2 certificações num prazo de 36 meses. Isso se ele já estiver atuando na área, né? Esses 2 cursos vão ser oferecidos por entidades específicas e no próprio texto da lei são definidas quais essas entidades são autorizadas a certificar os profissionais. Vamos então citar quais são essas entidades para ficar bem claro aqui o máximo de informação possível aqui nesse vídeo. Mas se você tiver interesse em ler o texto da lei por completo, ela é bem pequenininha, não dá nem 2 páginas. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado
o link lá para o site da Câmara, onde tem o texto da lei, tem o voto do relator, o seu voto, né, o seu parecer em relação ao projeto de lei e logo em seguida o texto da lei também. É bem pequenininho, vale a pena dar uma olhada. Mas eu vou deixar aqui no vídeo a maior parte das informações, as informações que eu acho mais importantes para a gente até debater aqui a respeito dessa normalização. Então vamos lá, esses dois cursos, Gestão de Futebol e Formação de Executivos de Futebol, têm que ser oferecidos pelas seguintes entidades: instituições de ensino superior, entidades de administração regional ou nacional do desporto, e aqui entram as confederações, as federações e as ligas, ou qualquer entidade esportiva que tenha ligação ao SND, que é o Sistema Nacional do Desporto. Um exemplo das entidades que estão ligadas à SND: Ministério do Esporte, o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Clubes, não confunda com a CBF. Estes, então, são exemplos aí de entidades esportivas que são ligadas ao SND. Mas onde são oferecidos esses cursos? Vamos lá. Hoje, no mercado brasileiro, a gente já tem algumas instituições de ensino superior que oferecem especialização em gestão, mas a maioria delas em gestão do esporte, nada especificamente direcionado ao futebol. A gente tem MBA de gestão do esporte, a gente tem pós-graduação em gestão do esporte. É fácil, se você der uma busca rapidinha na internet, você vai encontrar algumas instituições no Brasil todo que oferecem essas especializações. Aliás, inclusive a CBF, na sua perna, né, no seu braço acadêmico, a CBF, para quem não sabe, tem uma perna no campo da educação que se chama CBF Academy. Inclusive, é a CBF Academy que certifica, que dá licença para os treinadores de futebol do Brasil poderem exercer a função no futebol brasileiro. Você já deve ter ouvido falar aí na mídia sobre a licença A, a licença B, a licença Pro. Inclusive, recentemente tem algumas fotos circulando na internet de treinadores já, o Cuca, Renato Gaúcho, fazendo a certificação Pro. Então a CBF já certifica, em alguns casos, algumas profissões, inclusive a de treinador no Brasil. A CBF Academy, ela já tem uma certificação num curso que se chama Gestão do Futebol. Eu não sei se esse curso vai ser um dos chancelados pela lei para ser usado como certificação para atuar como um executivo de futebol. Muito provavelmente vai ser, acredito eu, que o curso de gestão do futebol oferecido pela CBF Academy vai ser um dos cursos que vão ser válidos para comprovar essa certificação. Esse curso na CBF Academy hoje, eu dei uma pesquisada, ele é oferecido em 160 horas. Isso dá aproximadamente 10 meses para você fazer a formação completa. Então são 160 horas de aula, aproximadamente 10 meses, e hoje ele custa R$ 10.800. Esse é o curso que a CBF oferece para a gestão do futebol. Como eu disse, a gente tem algumas instituições de ensino superior que oferecem especializações voltadas para a gestão do esporte. Para a gestão do futebol, tem essa da CBF, e a gente tem algumas instituições também de ensino, algumas plataformas de ensino que oferecem certificação em várias áreas relacionadas ao futebol, que também oferecem cursos voltados para a área de gestão específica do futebol. Vou colocar aqui também na descrição desse vídeo informações a respeito dessas plataformas de ensino que a gente tem no Brasil hoje. Então a gente tem algumas plataformas de ensino no Brasil que dão certificação voltada para a gestão do futebol, mas eu não sei, não tem como a gente saber ainda se essas certificações vão ser válidas para comprovar de acordo com o que é pedido nessa lei, né? Eu não sei, por exemplo, quem tem a formação já da CBF Academy em gestão do futebol, ele vai ter que revalidar a sua formação, ele vai ter que fazer novamente o curso. Então, tem alguns pontos aí com a aprovação dessa lei que a gente vai ter que esperar um pouco para saber como vai ser normalizado. Exatamente quais serão esses cursos que a gente vai poder buscar aí no mercado para ter essa certificação, para poder exercer essa função de executivo de futebol no Brasil. O que eu acho mais importante é que qualquer lei, qualquer regulamentação que surja
no mercado para regulamentar uma profissão específica vai trazer benefícios, é óbvio, vai amadurecer a relação entre empregado e empregador, mas vai trazer também alguns impactos, porque o mercado já tem a sua cultura dessa relação de executivo do futebol com os clubes hoje no Brasil, né? A gente já tem uma cultura estabelecida, já que não havia uma regulamentação para isso. Com a regulamentação chegando, a gente vai ter que esperar um pouco aí para ver quais vão ser os reais impactos nos profissionais que já estão no mercado hoje e nos profissionais que querem entrar nesse mercado. Algumas outras observações importantes em relação à lei também. Esse projeto de lei ele define que o contrato de trabalho, a relação empregado-empregador, pode ser regido tanto pela CLT quanto por um contrato específico que aí vai ser normalizado, regularizado pelo próprio texto dessa lei. Lá ele coloca alguns pontos que esse contrato específico de trabalho deve obedecer. Por exemplo, 30 dias de férias remuneradas, o contrato tem que ter no mínimo 3 meses de duração, o profissional tem direito a 24 horas de folga ininterruptas durante a semana. Em caso de rescisão do contrato, a entidade tem que ressarcir, tem que pagar uma multa para o contratado, para o funcionário, né? No caso aí para o executivo de futebol. A remuneração tem que ser mensal, o que é normal no mercado brasileiro. Então na lei já tem alguns pontos aí que essa relação de trabalho vai ter que obedecer se não optarem pela CLT, pelas normas da CLT. Como eu disse, o texto da lei é bem simples, é bem pequeno, tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui no primeiro comentário fixado. Acessa, é bem rapidinho de ler. É isso, uma novidade então aí no mercado brasileiro, principalmente para quem atua fora das 4 linhas, como gestor, como executivo de futebol. Vamos aguardar para ver qual o impacto que vai ter no mercado nacional. Espero que seja um facilitador aí e que o principal seja atingido, né, que é a regulamentação dessa profissão, trazendo assim então mais qualidade para os gestores de futebol no Brasil e mais segurança também na relação de trabalho. É isso, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Dá um like no vídeo também, isso é muito importante aqui para o canal. Um abraço para você, bom futebol e até a próxima. Valeu!